Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. Hoje vamos falar de meditação no dia a dia com Dianele Scherer. Seja muito bem-vinda ao programa. Coisa boa você aqui conosco. Guta, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz e honrada de estar aqui com você e poder trazer um pouquinho mais sobre essa ferramenta tão poderosa que é a meditação, que me alegra poder compartilhar com mais pessoas e com o seu público também. Ai, que bom, estou super feliz. A gente estava conversando antes, assim, que eu estava falando para você, nossa, que na minha opinião, meditação é a coisa primordial para você expandir consciência, para você despertar. E tem tanto tipo de meditação que as pessoas não sabem, acham que meditar tem que estar naquela posição, com a mão assim, parará, num silêncio absoluto. Né? É tanto papapá que as pessoas criam na cabeça, não vou meditar nunca. Não, medita sim, consegue sim. Aí quando a gente conversou, você que é uma professora de meditação, eu disse, não, tem que ser a Di para falar meditação no dia a dia, vamos falar para você explicar tudo isso para as pessoas e ajudar a facilitar a vida das pessoas, né? Que a meditação dá uma expansão de consciência maravilhoso. Agora, Di, antes de tudo isso, me conta como é que foi a meditação na sua vida, como é que você começou a meditar e se encantar com esse mundo da meditação? Tá. Bom, para mim, né, às vezes é diferente para cada pessoa, mas para mim ela entrou pelo caminho da busca pela espiritualidade, para me aprofundar na espiritualidade, mas não a espiritualidade pensando em religião, né? Eu vim de uma família tradicional, católica, mas eu lembro que eu estava mais ou menos ali em 2006, mais ou menos, acho que era o ano de 2006, eu comecei a ter o interesse de aprofundar cada vez mais naquilo que eu sentia, mas não conseguia explicar. Então, foi onde eu, de forma autodidata mesmo, comecei a ler, a pesquisar. E quando eu comecei a ler e aprofundar meus estudos em N tipo de leituras, né, de autoconhecimento, de espiritualidade, de religiões também. Então, naveguei por todas, fiz um estudo filosófico, né, e de teologia, de maneira autodidata mesmo, e fui me apaixonando pelo assunto, porque ao mesmo tempo que eu lia, tinha esse acesso, né, acesso a esse conhecimento, eu botava em prática na minha vida. Então, eu lembro que teve uma vez que eu encontrei um livro, que eu não me recordo agora o nome, é um livro bem diferente, que eu devo ter ele guardado por aí, que fala sobre as religiões brasileiras, né? E nesse livro tinha algumas técnicas respiratórias. E também técnicas de projeção, né? De projeciologia, que são projeções no campo astral e projeção astral, né, chamada, é uma outra forma de chamar a projeção astral. E eu lembro que eu comecei a fazer esses exercícios em casa, então eu utilizava muito a âncora, que hoje, né, sendo professora de meditação, tendo me aprofundado no assunto, hoje eu entendo o que eu fiz esse caminho, mas foi de uma maneira muito simples, através desse livro, que davam exercícios práticos, de maneira bem simples. Eu lembro que eu comecei a colocar a respiração em prática. Mas antes disso, voltando um pouquinho mais atrás, aí percebendo hoje, com a experiência que eu tenho hoje de vida, eu percebo que eu fui uma criança, uma pessoa, né, um ser humano, que eu sempre me mantive muito conectada com esse lado espiritual. Não só o físico, a matéria, mas também esse lado energético, espiritual. Eu sempre fui uma pessoa, uma criança sensitiva. Eu sempre tive essa sensação de perceber o invisível, mas sem perceber que aquilo, talvez nem todo mundo percebia, né, o mundo daquela maneira. E muitas coisas se explicaram, fizeram mais sentido quando eu comecei a estudar aí, quando eu tinha por volta dos meus 25, 26 anos, que eu comecei a aprofundar mesmo nesse tema. Aí eu lembro que eu comecei a estudar também, a ler também alguns romances espíritas, da Zíbia Gasparetto, que eu gostava na época. Alguns livros de ficção científica que também me fizeram perceber que nem tudo era tão ficção assim, mas que era dito e apresentado como uma ficção científica. Então, assim, começou a fazer sentido os exercícios respiratórios e a espiritualidade, aonde a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu lembro que eu estava no ano de 2007, quando de fato eu encontrei, né, pessoas que faziam meditação, que praticavam, onde eu comecei a me aproximar de pessoas que faziam a meditação e grupos espirituais que tinham também a meditação como ferramenta. Então, assim como, por exemplo, o budismo, né, que utiliza a ferramenta da meditação,
e outras religiões. Eu lembro que na época eu me aproximei de um grupo, era um grupo de estudo de avanço da mediunidade. Então eu frequentava lá em Perdizes um espaço que se chama Alpha Lux, de uma terapeuta de vidas passadas que se chama Maria Silver Lovas. Eu lembro que lá eu comecei a aprofundar essa percepção da minha mediunidade. E lá também tinham grupos de meditação. Ela era devota do Sai Baba, né? Daquele do Black Power, que usa uma túnica laranja. Maravilhoso, Sai Baba. Então foi aí que eu comecei a entrar em contato com a cultura oriental. E foi onde eu me apaixonei mesmo. Quando eu entrei em contato com a cultura oriental, eu me apaixonei pela meditação. Então aquilo para mim era como se fosse algo mais natural e inato, que eu já... É como se eu fosse um relembrar. E como eu acredito em vidas passadas, eu percebi que eu já tinha vivido muitas vidas, né? Eu tive acesso nesses cursos, onde eu já tinha vivido muitas vidas como monge, né? E vidas na Índia, no Japão, como monge. Enfim, para mim fez sentido. Se é verdade mesmo, eu só vou saber, acho que depois que passa dessa. Mas fez muito sentido no meu coração ter acesso, né, a essas informações. E para mim, meditar realmente é uma coisa muito natural. Então, eu observar a minha respiração, observar os meus pensamentos, viver a partir de um estado interno mais tranquilo, sempre fez parte de mim. Mas conforme eu fui aprofundando e principalmente colocando em prática a meditação todos os dias na minha vida, eu fui colhendo os benefícios, né, que a gente escuta tanto falar da meditação. Então, a concentração, o estado interno de paz, a melhora da imunidade, melhora do humor, melhora do foco. Então, porque o que a meditação faz, né? Ela traz a atenção, a predominância no nosso cérebro para o córtex pré-frontal. Então, a gente tira do sistema límbico lá, as únicas 3 respostas que a gente tem no sistema límbico é correr, lutar ou paralisar, né? Então, ou a gente foge, ou a gente devolve a porrada, tanto emocional, quanto verbal, quanto física, ou a gente paralisa e fica ali que não sabe como reagir. E eu lembro que quando eu entendi isso, esse benefício, principalmente na hora de me relacionar, eu percebi que eu não queria mais ficar sem isso, sabe? A meditação virou para mim como escovar os dentes, como tomar um banho. Então, assim como a gente escova os nossos dentes, toma o nosso banho para limpar os nossos dentes, nosso corpo físico, a meditação limpa o meu sistema nervoso, ele, né, reseta o meu sistema nervoso, meu sistema mental, emocional, e me ajuda muito nesse contato com o espiritual também, que eu amo, que eu sou muito devocional, eu sou muito na linhagem do Bhakti Yoga, mas também converso muito bem com essa linguagem mais cientista. Então, para acessar qualquer tipo de público e conseguir levar a meditação para qualquer tipo de pessoa. Então, a pessoa que busca mais pelo lado devocional e espiritual tem as técnicas. A pessoa que busca, que é mais cética, que é mais, né, direta, tipo um empresário que vive no mundo dos negócios, eu tenho também a linguagem neurobiológica e neurocientífica. Eu tenho esse conhecimento. E a pessoa que é um terapeuta, às vezes um psicólogo, ou que quer utilizar a meditação para os seus pacientes, por exemplo, tem a linguagem psicológica também para você acessar com as técnicas de meditação. E isso faz parte, inclusive, da minha formação, né? Mas, enfim, isso aí a gente pode falar outra hora. Mas contando para vocês, então, nesse lugar, no Alpha Lux, eu conheci uma pessoa que é meu amigo até hoje, o Ricardo Cury, que também trabalha com expansão de consciência, também é um professor de meditação, hoje em dia. E, na época, ele falou para mim assim, vai ter um evento lá na minha fazenda que eu estou promovendo de expansão da consciência, de espiritualidade, e eu vou convidar um pessoal da Diksha. Eu não sabia o que era, né? Mas, enfim, fiquei curiosa e fui nesse evento dele. E lá nesse evento tinha uma trainer dessa universidade na Índia, que depois foi a universidade que eu acabei indo parar também, mas tinha uma treinadora dessa universidade, uma professora de lá, brasileira, que passou uma meditação nesse evento. E eu lembro que terminou a meditação, eu falei, eu não sei o que é isso, mas eu só sei que eu quero ir para essa universidade na Índia. E eu lembro que isso daí a gente já estava em 2010, talvez 2011, não lembro direito o ano. Isso já tinha se passado, né? Eu frequentei uns 2, 3 anos esse espaço. Aí eu lembro que já tinha se passado um tempo. Aí eu falei assim, eu vou me programar para ir para a Índia. Aí eu lembro que eu levei mais uns 2, 3 anos ainda para ir para a Índia, consegui me programar e tudo mais, né? Aí eu tinha um filho pequeno e daí eu esperei ele crescer um pouquinho, porque eu queria ir para fazer
tanto o curso quanto o trainer, né, o avançado, para eu me tornar uma treinadora dessa universidade. Então, eu lembro que de cara eu fiquei 45 dias lá na Índia. Eu já era, né, eu fui atleta de handebol, então eu sempre tive uma mente também muito disciplinada, muito focada. Eu fui também, me formei, fui professora de educação física, né, sou educadora física, fui muitos anos personal trainer, e quando eu entrei em contato com a meditação, que foi antes até do yoga, né, que depois eu me formei também em yoga, mas eu entrei em contato primeiro com a meditação. Então, eu senti assim, como a meditação fez tanta diferença na minha vida e me ajudou tanto em todos os aspectos, principalmente no gerenciamento emocional e como me relacionar, né, na forma como responder ao mundo, ao invés de só reagir, eu queria levar essa ferramenta para outras pessoas a todo custo. Só que logo no começo, a gente entra, pelo menos eu entrei nesse mundo pela vertente espiritual, eu fiquei muito devocional e só naquela linguagem. Então, eu lembro que a primeira vez que eu voltei da Índia, que eu passei 45 dias lá, né? Então, eu fiz um curso de mergulho interno de 28 dias e mais 15 dias do trainer. E voltei. Então, fiquei mais ou menos 45 dias lá. Eu lembro que eu voltei falando com aquela linguagem oriental, muito zen, muito bicho grilo. Então, eu lembro que eu era chamada a... lá vem a professora Namastê, né? Gratiluz e tal. Então, o pessoal fica com um preconceito, né? Principalmente no meio corporativo. Então, eu lembro que eu comecei a migrar os meus alunos de personal que eu tinha, eu comecei também a dar aula de... Isso eu já estava fazendo a minha formação de yoga e tal, né? A primeira, eu fiz 3 formações de yoga e meditação, fora esses cursos na Índia. Então, eu lembro que eu comecei a migrar meus alunos para meditação, depois para yoga também. Então, eu lembro que eu fui mudando, assim, da parte, como eu lidava mais com a parte estética, eu fui mudando e migrando tudo para essa parte mais de saúde mental mesmo, que é o que toca o meu coração hoje, de levar isso para as pessoas. Então, eu lembro que, quando eu voltei, eu fiquei meio, assim, perdida de como abordar de outra maneira aqui no Ocidente, né? E eu lembro que isso levou alguns anos. Eu fui para a Índia nesse inteirinho, enfim, da primeira vez que eu fui até, sei lá, acho que até 2018, eu fui de 2013 até 2018, eu fui umas 9 vezes para essa universidade. Sempre fui para essa universidade para estudar. Nunca fui para passeio, essas coisas, né? Eu já sabia o que eu queria e estava indo focada para isso. E sempre eu passava 45 dias, 30 dias, 20 dias, sempre passava um tempo razoável para aproveitar o tempo que eu estava lá, porque a viagem é longa, cansativa. E eu lembro que quando eu voltei, eu tive essa dor, essa dificuldade, esse desafio de transformar essa linguagem. Aí foi quando eu também tinha uma sócia nessa época, a Sabrina Costa, e a gente se juntou e ela trabalhava no meio corporativo, né? E saiu, também estava trabalhando como trainer dessa universidade. Então a gente se juntou e criamos uma abordagem, uma metodologia para falar com o público do Ocidente, para falar com empresários. Eu já dava aula para empresários como personal, né, de meditação, mas eu conseguia acessar muitos, mas alguns que eram mais céticos, não, por causa da linguagem. Então, onde a gente se juntou e criou uma metodologia onde a gente tem essas 3 abordagens. Então, a gente consegue pegar a pessoa que é devocional, abordagem mais espiritual, devocional, que é a raiz, né, do yoga e da meditação, a neurobiológica e científica, ou a psicológica, para quem é terapeuta e trabalha e quer levar essa meditação para mais pessoas. Aí eu voltei, enfim, né? Aí eu caí de cabeça nesse mundo, voltei da Índia e fui várias vezes, e só vivia mais isso, fiz outras coisas em yoga aqui, enquanto isso. E a minha vida se tornou a meditação. E na prática, no dia a dia, depois que eu comecei a meditar todos os dias, lá atrás, né? Isso foi por volta de 2007, eu comecei a meditar, mas só por volta de 2009 que eu comecei a entender que eu tinha que meditar todo dia, que não dava para meditar de vez em quando, só quando eu tivesse vontade ou quando eu tivesse tempo. Eu entendi que a meditação, eu colocando ela todos os dias na minha vida, eu realmente consigo otimizar meu dia, otimizar meu tempo, melhorar meu foco, minha concentração e principalmente, como eu já te falei, a forma como eu me relacionava com meu filho, com meu marido na época, né? Com as pessoas do trabalho, com os alunos, com amigos. Então, a forma com pai, com mãe, com irmão, com irmã. Então, a forma como eu me relacionava com os meus parentes, né? E principalmente os relacionamentos, né, afetivos mais próximos e filhos, que são os que apertam nossos gatilhos, né? Que são os que apertam nossos calos, que a gente acaba reagindo. Então, a forma como eu comecei... Eu estou para te falar uma coisa minha, que foi hoje.
E você falou, para mim, vestiu na cara, assim, que não é à toa que a gente se conectou, né? Depois a gente pode até falar como a gente se conectou aí, que foi engraçado. Presencialmente, né? Foi curioso. Sim. Mas você começou a falar do sistema límbico, tal, que é a ação, não sei o quê, e o que acontece comigo? Eu tenho 2 filhas pequenas, e sempre tem uma briguinha, uma coisinha, uma com a outra. Vai tirar o celular, vai tirar o celular, faz aquele escândalo, porque vai ter que ligar a televisão tal hora, faz aquele escândalo. Eu digo, filha, pelo amor de Deus, aquele drama para chamar a atenção. Em geral, eu digo, minha filha, não sei o quê, minha filha. Depois da 5ª vez que eu falo, eu dou um grito, né? Claro que eu vou tirar essa celular também. Também dou uma explodidinha, né? Dou um gritinho. O que não é bonito, mas também não é nada de outro mundo, que nós somos seres humanos. Só, né? Acontece. Só que o que acontece? Eu amo meditar, e eu gosto daquelas meditações profundas que eu desdobro, aquelas coisas bem maravilhosas. Mas eu não consigo ter a frequência da meditação. Eu sempre estou cansada, sempre estou correndo, não consigo ter a rotina bonitinha. Só que tem uma semana que eu estou bem bonitinha fazendo. Não é que hoje teve uma bronca, a menina chorou, gritou, e eu bem zen, minha filha, mulher, eu consegui manter a linha. Lá. Eu falo 2 vezes. Aí agora você fala, eu digo, tá, para a meditação que eu estou uma semana bonitinha todo dia. Foi isso aí que com certeza me fez manter a serenidade mesmo naquele caoszinho de criança, que daqui a pouco passa, 2 minutos de chororô, depois ela mesmo vê que fez drama, ela pede desculpa porque fez drama e tá tudo certo. Mas na hora a gente dá uma explodidinha. E eu não explodi. Eu digo, tô de parabéns. E pode acontecer, né? Somos seres humanos e talvez naquele dia aconteceu tanta coisa e tá sobrecarregado, tá cansado, acontece. Mas a meditação, o que ela tem, né? Qual é o poder da meditação? Quando a gente realmente medita efetivamente, você está colocando em prática todos os dias e daí conseguiu, né, ter aquele 1 minuto que seja de transcender, esse transcender, ele equivale, ele não substitui o sono, tá? Mas ele equivale para o sistema nervoso como se fosse o descanso de 1,5 de sono. Então, a meditação consistente, ela te proporciona para o teu sistema nervoso o equivalente a uma reparação de 1,5 de sono, porém não substitui o sono. É um outro tipo de limpeza, um outro tipo, mas é só para a gente ter uma noção para quantificar ou qualificar essa reparação a nível celular e a nível de sistema nervoso, né? Porque ela limpa realmente, é o banho do nosso sistema nervoso. Se a gente não faz isso todos os dias, ou não aterra, ou não faz uma atividade que nos deixa em estado de presença, mas a meditação tem a questão do estado de presença e do silêncio, né, necessário, para a gente realmente limpar nosso sistema nervoso e não estar sobrecarregado. Porque, por exemplo, se você não tivesse provavelmente meditado a semana inteira direitinho, com consistência, o teu sistema nervoso estaria cheio. É o copo cheio, né? É o copo ali. Então, se você meditou e zerou, ela vai gritar, vai fazer isso. Você vai demorar para derramar, para dar essa reação. Então, é simples a conta, só que a gente acaba realmente, né, com a correria, deixando para lá, sempre deixando para lá. Mas se a gente pega, por exemplo, 10 minutos ou 20 minutos, que é o tempo ideal, cientificamente comprovado, o tempo ideal por dia seria 20 minutos de meditação. Eu não tenho 20 minutos, eu tenho 10, medita 10. O ótimo é inimigo do bom nesse momento. Mas imagina, 20 minutos a gente passa assim na rede social, assim vendo um filme. Então, assim, a gente não para meditar porque a gente não dá prioridade ainda para isso, porque a gente não quer... Enfim, nosso ego, a nossa psique, né? Todo esse lado psicológico, realmente, do ser humano, ele não quer. Ele não quer ver o que está fazendo de errado, ele não quer ver no que ele pode realmente melhorar, ele não quer ver o que está aceitando do outro que também não está fazendo bem, então, muitas vezes, né? E quando a gente para meditar, a gente vai ver. A gente tem 60 a 80 mil pensamentos por dia. Então, a gente não tem noção de todos esses pensamentos que passam pela gente. E os pensamentos, eles têm uma natureza negativa, repetitiva, destrutiva, comparativa, natureza julgadora. Então, isso é a natureza do programa software Pensamentos, da Pensamentosfera. Só que esses pensamentos não são nossos. A gente atrai certos tipos de pensamento de acordo com a nossa vibração, com a nossa frequência. De acordo com nossas crenças, nossos medos, da forma que a gente foi criado, do ambiente que a gente vive, de tudo que a gente escuta, de tudo que a gente fala, de tudo que a gente come, de tudo que a gente faz. Então, esse ambiente, essa vibração é que faz atrair certos tipos de pensamento, mas a gente se adona dos pensamentos, a gente se apossa.
E quando a gente se aposta, a gente acha que é da gente, a gente se identifica ao ponto de esquecer que a gente não é aquele pensamento. Então, muitas vezes a gente fala, eu sou uma pessoa ansiosa, ou eu sou uma pessoa nervosa, ou eu sou uma pessoa estressada. Para começar, ninguém é nada disso. A gente está isso, a gente está passando um momento de ansiedade, a gente está passando pelo sentimento de ansiedade, de estresse, de nervoso. Mas você não é isso. Então, já começa que a gente começa a se definir com aquele pensamento, se autorrotular. Fora quando a gente rotula os outros, né? Quando a gente rotula nossos filhos, nossos maridos, enfim, esposas, parceiros. Mas a gente tem essa mania de se apropriar. E o que a meditação faz? A meditação faz a gente se distanciar dessa identificação. Então, a gente começa a observar os pensamentos passando. E a maioria das pessoas, como você falou no começo, sempre acham que a meditação não é para elas, que elas não conseguem, que elas são muito agitadas. Mas justamente se você é uma pessoa ansiosa, que está passando por ansiedade, que está agitado, a meditação é para você. Na verdade, a meditação é para todos. E quando a gente começa a observar os nossos pensamentos passando, a gente vai ver que eles só passam. Se a gente não entrar, não dialogar, não se entreter com a história, eles vão passar. E a meditação é isso, não é sobre não ter pensamentos. Não é sobre ficar com a mente vazia, porque você não vai ficar. Infelizmente, eu tenho essa má notícia para dizer. Todos nós sempre vamos ter pensamentos passando pela nossa mente. Nossa mente é um espaço de frequência. E passam os pensamentos. São vagões, são nuvens, imagina como se fossem vagões de trem. Eles estão linkados, os vagões de trem, né? E assim estão os nossos pensamentos. E a velocidade dos pensamentos tem muito a ver com a nossa digestão, com o que a gente se alimenta, com o que a gente assiste, com o que a gente escuta. Então, quanto mais informação, alimentação, digestão para o corpo, televisão, computador, rádio, som, ruído, música, tudo isso está alimentando a nossa pensamentosfera, a nossa mente, essa frequência, a nossa vibração. Então, conforme vem um pensamento, nossa, eu errei, nossa, fulano fez isso para mim, nossa, eu tenho que buscar meu filho na escola, nossa, eu tenho que fazer não sei o quê. Eles estão todos linkados, a natureza do pensamento é essa, eles estão linkados um no outro. E conforme a gente não entra no vagão desse pensamento ou dessa história, a gente observa ele passar. E o que vai acontecendo? Conforme a gente vai respirando, observando, eles vão se... Aquele link de um vagão do outro vai soltar. E eles vão começar a se espaçar. Então, vai estar em vez de estar um pensamento passando um atrás do outro, eles vão começar a se espaçar. E daí vai ter uma lacuna entre cada pensamento. Então, você vai ter momentos de pausa de pensamento. Então, você está observando, você vai observar a sua respiração. Vamos dizer que a respiração vai ser a tua âncora de presença nessa meditação de agora. Então, a gente vai... Faz comigo, façam comigo aí algumas respirações. A gente vai dar 3 respirações conscientes, profundas, devagar. Então, ajeita o teu tronco. Sempre que a gente vai meditar, a gente primeiro alinha a nossa corrente energética aqui, que é a nossa coluna vertebral com a cabeça. Então, a gente vai trazer uma respiração profunda, aliviar nosso trapézio, ombros, face, soltando o peso dos braços sobre as coxas. Você vai trazer uma inspiração pela narina e soltar pela narina também, mas bem profunda, devagar. Nesse momento, só existe você e a sua respiração acontecendo. Você não é a Guta, eu não sou a Janelle, eu não tenho filho, não tenho nada, só estou observando, é a minha consciência observando a minha respiração. E olha só o que acontece, esse milagre que acontece quando a gente faz só 3 respirações, 4, 5 respirações conscientes. O que acontece? Dentro do nosso sistema nervoso autônomo involuntário, o que é esse sistema nervoso autônomo involuntário? Ele corresponde a 90% da atividade corporal. Então, o que acontece? A gente não está pensando, vai coração, bate, vai intestino, funciona, vai pulmão, respira, vai célula, realiza, né, mitocôndria, realiza toda a transformação de ATP em adenosina, em energia.
trifosfato. Então, a gente não está precisando dar nenhum comando. Tudo isso está acontecendo de uma maneira involuntária e autônoma, que o nosso corpo, essa inteligência que rege o nosso corpo, faz por si só. Então, dentro desses 90%, só 10% do nosso corpo a gente controla. 90% a gente não controla. Está tudo acontecendo automático, de forma, né, involuntária. Só que, olha só que poderoso, que poderosa é a respiração. Dentro desses 90%, o único processo que a gente pode fazer também de maneira voluntária, que é involuntária, mas que a gente pode fazer de maneira voluntária, é a respiração. Só que a gente não pode parar ela totalmente, senão a gente morre. A gente pode alongar e estender. A gente pode alongar e estender a respiração. É o significado de pranayama, né? Prana é energia vital, porque é isso que a gente ingere, né? Respira, coloca para dentro. No caso, inspira, né? E yama significa alongar e estender. Então, a gente está alongando e estendendo a energia vital dentro do nosso corpo, de maneira consciente. Então, pranayama, que é um exercício respiratório, em sânscrito, significa isso. Então, a gente está alongando e estendendo a energia vital dentro da gente. Então, se a gente sabe agora, você que está nos ouvindo, consciente que você tem essa ferramenta poderosa na sua mão, que você pode fazer também de maneira voluntária. E você pode mudar todo o seu sistema nervoso com ela, porque que você ainda não está usando, por uma desculpa de achar que é ansioso, que é agitado, que dá coceira, que irrita, que incomoda, que não tem paciência ou que não tem tempo. Sendo que o ideal seria 20 minutos, mas você pode começar com 1 minuto, com 2, com 3, com 4, com 5, o tanto que você quiser. E qualquer tempo que você fizer, que seja 1 minuto, vai ser o suficiente para te tirar de um estado. Quando você fez essas 3 respirações, não mudou o teu estado interno? Não mudou? Você sentiu que mudou algo, que acalmou, desacelerou? Por quê? Porque a respiração, ela automaticamente, como ela é a única que a gente consegue controlar, mas é ela que controla todos os outros. A gente desacelerando ela, aprofundando ela, a gente desacelera os batimentos cardíacos. Com isso, desacelera todo o processo funcional do corpo, né? Desse involuntário. Então, vai desacelerar todos os processos. Então, com isso, a gente consegue acalmar. E acalmando, a gente consegue perceber mais o quê? Os pensamentos que estão passando. Se a gente acalma e fica em silêncio, a gente vai conseguir perceber os pensamentos. E é assustador, porque se você realmente começa a observar seus pensamentos, você vai se dar conta que você pensa demais. E que a maioria, e que 90%, olha, a gente tem de 60 a 80 mil pensamentos por dia. E desses 80 mil pensamentos que a gente tem por dia, em média, 90%, quase 90%, 89%, é negativo, é repetitivo e é destrutivo. 5% ou 6% é bom, é benéfico, é criativo. E os outros 5% são neutros. Então, ou seja, a gente só usa 5% da nossa capacidade se a gente fica no automático da criatividade. Então, olha como é forte, como é impactante esses números. E se você quer usar mais da sua criatividade, da sua produtividade, então, olha só, a gente não tem tempo para meditar, mas se a gente medita, a gente otimiza a nossa capacidade de produção, de produtividade, de concentração e foco, de criatividade, de empatia, de todas as coisas boas, né, que a meditação proporciona. Então, assim, se você fizer uma escolha hoje de todos os dias, agora eu vou meditar 5 minutos, eu só vou sentar 5 minutos e vou observar minha respiração, deixando ela um pouquinho mais longa, mais profunda, e só vou observar. E toda vez que o teu pensamento for, né, que o teu foco mental for para algum pensamento e se engajar nele, assim que você se der conta, sem se chicotear porque se perdeu, você vai perceber que o pensamento vai te ludibriar, vai te levar, e você vai esquecer da respiração. E daí, assim que você se der conta, você volta para a respiração consciente. É isso. A meditação é esse movimento. Eu vou e volto. Eu vou e volto. Não é não ficar sem pensamento. É esse exercício. Esse é o desafio. Tem que fazer esforço, né? Porque não é assim, no início não é tão fácil. Então tem que fazer um esforço. E até eu gosto de sugerir coisas simples, por exemplo. Ah, você mora na praia, tá. Se você puder, para e fica no mar, quieta, só olhando as ondas. Só concentra numa coisa só.
automaticamente você evita os pensamentos. Uma vez eu achei engraçado que numa entrevista uma pessoa falou assim: ouve o canto dos pássaros. Mas às vezes não tem canto de pássaro nenhum, mas só você parar para tentar ouvir o canto do pássaro, você já concentrou numa coisa única. E também você já parou de pensar em um monte de coisa ao mesmo tempo, mesmo que você não ache o canto, mas você está concentrada. E é o que você tem falado. É justamente a gente tentar concentrar no presente, na presença daquele momento, e aí, sem querer, dar aquele clique. Vem insight, vem ideias, vem solução de problemas, porque o subconsciente que está lá escondido, nessa hora ele pluf, solta alguma informação. E para o pessoal que é empresário, tem essa vida louca, que precisa mais do que todo mundo meditar, é nessa hora que vem solução de muita coisa, né? E as pessoas não se dão conta que a meditação é altamente contributiva para todo mundo, para a área profissional, principalmente. Sim, sim. Principalmente, eu acho que a área profissional e os relacionamentos dentro de casa, né? Eu vejo muito isso. Porque muitas vezes também uma discussão que poderia ser negativa no final das contas, né? Quando a gente discute de um lugar do ego ferido, né? Seja com parceiro, com a parceira, com os filhos, ou com o chefe, ou com um colega de trabalho, você a probabilidade de você enfiar o pé na jaca é muito grande, né? De você dar uma reação negativa. E quando você tem essa automestria de se observar, é como se você tivesse sempre um passo antes, sabe? Um passo antes de falar besteira, um passo antes de magoar porque se sentiu magoado, um passo antes de pensar numa resposta mais assertiva. Então, assim, por exemplo, eu lembro muito bem quando eu comecei a meditar, no começo eu ainda não conseguia segurar, às vezes, a reação, sabe? Aí eu observava ela saindo da minha boca, assim. Eu falava, poxa, falei, mas eu observei pelo menos ela saindo, porque antigamente eu não tinha nem noção, né, que eu estava fazendo aquilo. E depois de um tempo eu conseguia observar o meu pensamento de querer falar. E daí você tem a chance de mudar. É aí que você virou o pulo do gato, né? Aí você consegue falar, opa, isso não seria o mais assertivo, deixa eu respirar. As pessoas têm assim, o costume de querer responder na hora. Muitas vezes, o que custa falar? Peraí, eu vou meditar um pouquinho no assunto, ou eu vou respirar um pouquinho. Me dá um minutinho para a gente ter essa conversa? Ou vamos conversar daqui a pouco, ou então vamos sentar e respirar junto para a gente ter essa conversa, que é uma conversa desafiadora. Então, assim, é criar esse hábito de criar o espaço para a meditação acontecer. De criar esse espaço entre você e essa reação, sabe? Esse impulso, né? Porque vem o pensamento, assim, a pessoa está me humilhando. Aí você fica com o sentimento, que é a raiva. E da raiva, você quer explodir, quer dar uma porrada. Ou então segura, trava tudo, paralisa e chora, né? Depois dá vontade de chorar. Então, é você realmente respirar, processar aquela emoção e conseguir responder de um lugar com discernimento do córtex pré-frontal. Então, com clareza, com discernimento, você ainda tem a chance de dar uma resposta para ajudar aquela situação, para resolver, solucionar o problema ou o desafio. E ainda por cima, você, querendo ou não, você não sai de sábio, você se torna sábio. Porque as pessoas vão te ver assim e você vai se sentir assim. Então, você fortalece a sua autoestima no sentido da sabedoria, que eu acho que é a coisa mais... não gosto de falar essa palavra que soa como prepotente, mas orgulho poderosa, não. Mas seria... Eu acho que é maturidade. Maturidade, sabedoria, maturidade. E mesmo sendo uma pessoa jovem, que às vezes não teria maturidade, se ela medita, ela adquire essa maturidade antes. Essa maturidade do gerenciamento emocional, sabe? Sabe uma coisa que você falou, me lembrei? Às vezes a gente está assim, falando, até às vezes a gente solta, mas hoje em dia, nesse mundo muito digital, de WhatsApp, de celular, você às vezes vê uma coisa, você, peraí, você manda aquela mensagem bombástica, aquela mensagem assim, sabe? Ah, eu vou cortar logo. Daqui a pouco você escreve tudo, você olha, já aconteceu comigo algumas vezes, e eu sou super tranquila, mas não ofensiva, mas assim, meio, sabe? E querendo dar nos dedos com classe, né? Meu rígida. Ultimamente, às vezes eu digito, quando eu estou digitando, eu paro e faço, por que eu vou mandar isso? Eu não preciso mandar isso. Eu não preciso estar com a razão, eu preciso ter paz.
Para que eu vou discutir isso com essa pessoa? Essa pessoa talvez não mude e nem entenda o que eu estou falando. Eu vou perder meu tempo e minha energia. Peraí. Aí eu tiro metade do que eu escrevi, ou às vezes apago tudo e boto, não, tudo bem, tá certo, até mais, tchau. Pronto. Acabou. Né? E se você tivesse presencial com a pessoa, talvez você não teria esse, né, esse tempo de pensar e de refletir. Às vezes estaria falando. Aí é uma evolução. A emoção na hora. Então, a meditação traz muito isso, assim, esse discernimento, essa clareza, né, essa sabedoria que todos nós temos, só que a gente cria tempo para acessar a sabedoria. Porque se a gente vai para o sistema limpo, como você sabe, a gente reage de qualquer jeito. Então, você dá espaço, você cria esse espaço interno, então é um tônus muscular que você treina para dar espaço para emergir a sua sabedoria interna, a sua intuição, a sua criatividade. E criatividade para lidar não só para uma pessoa que é poeta, que é músico ou que é artista, mas é o verdadeiro artista do dia a dia, sabe? Eu sinto isso, que é acessar o seu artista interno de você criar esse espaço de sabedoria para lidar melhor com as relações, para lidar melhor com o seu trabalho, para lidar melhor com a sua performance na vida mesmo, mas de um lugar muito conectado, íntimo com você mesmo, com o seu eu interno sábio, sabe? Eu acho que é isso. É a maturidade que a gente sabe que tem, mas que às vezes a gente se prende no ego, se prende na vaidade de, eu tô certo, eu vou provar. Às vezes deixa para lá, gente. Não precisa provar, não precisa estar mostrando que está certo. Está tudo bem, cada um tem seu processo, está tudo certo. Então, eu estou em evolução nesse processo, justamente como você falou, né? Criando a maturidade para ter desenvoltura, para fazer o que é tranquilo, tá de boa, né? E ficar bem. Mas agora você falou uma coisa que deixa para lá. Eu acho que é mais do que deixa para lá. É saber os momentos que você pode deixar para lá, saber os momentos de se posicionar, porque também deixar para lá tudo é como se você aceitasse tudo, né? E também existe o se posicionar. Então, é assim, é a gentileza com a firmeza. Então, é os momentos de ter a firmeza, de colocar limites também, sabe? Eu aprendi muito isso com a meditação também. Com relacionamentos também que eu tinha passado. Posicionar também. Então, não é tudo, é saber quando é para deixar para lá e saber quando tem que se posicionar. Eu acho que é o equilíbrio entre isso, sabe? Não, você falou, foi bom você ter falado isso, porque eu, na verdade, eu estava pensando em umas duas situações que aconteceram comigo, que eu não deixar para lá, mas deixa para lá, que foi para mim, foi cortei. Não, deixa para lá, tá bom, cortei, tchau, porque eu me posicionei. Mas foi importante você falar isso, porque na minha situação foi deixa para lá e tchau. Mas entendi, não pode ser de deixa para lá e eu aceito. Não, você falou, foi ótimo, porque as pessoas podem associar a um deixa para lá e aceito tudo, né? Aceita tudo, né? Não. Exatamente. Então é bom pontuar. Isso. Mas a conversa voou. Nossa, pelo amor de Deus. Caramba. A gente vai ter que marcar outro. Vamos marcar outro. Vamos fazer outro. A gente vai bater papo e vamos decidir um novo tema. E vamos falar assim. Deixa para o pessoal que você dá aula, passa seus contatos que as pessoas podem falar com você e ver seus cursos onde tem. Eu vou deixar na descrição do vídeo, de qualquer forma, as referências que você vai colocar para fazer curso e tudo mais, mas fala para as pessoas já anotarem. Tá, então eu dou aula de meditação, né? Como eu falei, mas eu também formo outros instrutores de meditação. Então, quem sente o chamado, ou quem é um terapeuta que quer colocar a ferramenta da meditação nos seus atendimentos também, ou para aprender para si mesmo também, aprofundar realmente, né? Entender realmente toda a meditação, e não só aprender a meditação em si, mas saber desde a raiz da meditação, as ferramentas, a base, né? Da meditação. Então, eu tenho essa formação que é método Meditation for You, formação de instrutor de meditação. E também tem o meu Instagram profissional, que é o meditationforyou.br. Então, quem quiser saber mais também pode acessar lá. Dou aulas aqui em Moema, no Espaço Terra Luz, aqui do lado da minha casa. E hoje em dia eu não dou mais aula a domicílio, né? Tenho poucos alunos a domicílio, então os poucos mais antigos que eu ainda mantenho, mas hoje eu foco mais na parte online mesmo, digital. E também dou alguns cursos presenciais, só que agora o próximo curso vai ser só em fevereiro do ano que vem. Então, mas assim que a gente tiver a data direitinho local, eu posso estar passando para você e você também falar para seu público.
Com certeza. E daqui para lá vão ter várias outras gravações nossas, e você vai poder falar novamente, as pessoas vão estar mais próximas também desses dias e vão poder ter acesso a essas informações que é cada vez melhor para a gente ter uma vida melhor, uma vida mais clara, uma vida mais saudável e ser mais feliz para a gente e para quem está na nossa volta. Não é isso, Di? Sim. E eu falei com o Fernando também, maridão também vai vir aqui ter um bate-papo com você, né? Logo, logo, vocês vão combinar. Não, maravilhoso. Eu vou comentar. Eu e a Di, a gente conheceu numa palestra do Xuxa, né? E ele estava lá, tal. Eu estava numa ponta da arquibancada lá e ela estava na outra ponta, tinha um vazio entre nós duas. Aí ele fez, do nada, ele fez uma dinâmica. Uma pessoa do seu lado, sente do lado e fale, sei lá o quê. Aí eu olhei para o lado, tinha assim, 10, 20 cadeiras, sei lá, e estava do outro lado. Aí eu vim pra cá. Ela ficou do meu lado, a gente fez a dinâmica, ela foi super divertida, a gente se conectou super. Foi mesmo. Era Joaquim Pô, né? Joaquim Pô, você ganhou. Ganhei 3-1. Mas não estava valendo assim de ganhar, era só para se divertir, né? Valeu a diversão e valeu a amizade, né? Que a gente fez por causa disso, né? Foi. Depois a gente viu várias pessoas em comum que a gente conhece e tal, foi super legal e a gente se afinou super, foi maravilhoso. E foi nessa coisa. E tem que trazer o Xuxa, que ele tem uma palestra aí, nossa, de mudança de vida, de mindset, muito sensacional, muito incrível. Ele tem uma presença muito incrível. Ele emana luz também, né? Feito você. Vocês trazem luz, vocês passam. Né? Obrigada, viu? Você também. Beijo grande, meu amor. Um beijo. Muito obrigada pelo convite. E vamos fazer outra vez, porque eu já vi que vai ter que ser de 1 hora e pouco mesmo, né? Porque a gente tem 1h30, 2. Você manda aqui, o que você quiser, você vai, faz um gigante aqui, tá tudo certo. Tá bom. Obrigada, querida, mais uma vez. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.